Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. Again. Gente, agora nós vamos para o outro setor, setor C. Eu fiz uma inversão aí nas posições das aulas e nossa última aula foi de reações de dupla troca, que são reações que aparecem muito. Essas daqui também aparecem, são chamadas reações de deslocamento ou também conhecidas como simples troca, tá? Como eu havia comentado com vocês, hoje eles evitam de ficar questionando, pelo menos os principais vestibulares, se a reação ocorre ou não, tá? Isso antigamente aparecia bastante. Hoje ele fala, a reação ocorre, escreva a reação, dê os produtos formados, faça o balanceamento, identifique se há formação de gás, identifique se há formação de precipitado. Então hoje eles falam que acontecem e querem que vocês saibam montar as reações. E gente, sempre caem as mesmas, tá? Que são os exemplos que eu dou. Na reação de deslocamento acontece a mesma coisa. Hoje em dia eles não ficam mais perguntando, olha, ocorre a reação? Mas é interessante que você tenha noção se ocorre ou não, tá? Caso você tenha que questionar. Então, a gente vai trabalhar as reações de deslocamento, também conhecidas como reações de simples troca. Então, qual é a ideia? Na dupla troca, associa com algo que você já estudou. O positivo de um pegava o negativo do outro. E o negativo que sobrava daquela pegava o positivo da outra. Trocava as duas. Agora, aqui não. Aqui no reagente, você vai perceber que você tem uma substância simples. Substância simples é quando você só tem um elemento químico. Então, por exemplo, aqui, Fe, ferro, só ferro, substância simples. Cl2, gás cloro, Cl2, tem um doisinho embaixo porque é um não metal, né? Substância simples. Ouro, Au, substância simples. Prata, anel de prata, Ag, substância simples. E aí você vai colocar essa substância simples junto com uma solução que tem uma substância composta, tá? Então vocês vão perceber que aqui está escrito aquoso. Aqui vai depender da substância. Se ela for um metal, todos os metais menos o mercúrio são sólidos. Mercúrio vai ser líquido, mas todos os outros tudo sólido. Agora, se aqui não for um metal, pode ter um doisinho embaixo, pode ser gasoso, pode ser líquido, por exemplo, o bromo Br2, ele é líquido a 25 graus Celsius, tá? O I2 é sólido, então cada substância vai ter seu estado físico, o exercício vai falar. E aí, qual é a ideia teórica? A substância simples, se for um metal, que é 99% das vezes do exercício de simples troca é metal. Vou pôr 95%, tá? O metal, ele vai reagir com a solução se ele for mais reativo. Se ele for mais reativo, e aqui então você vai ter alguém positivo e alguém negativo. Se a substância simples for um metal, ela vai querer tomar o lugar do positivo. A gente fala simples troca porque só um troca. Então, se a substância simples for um metal, vai tomar o lugar do positivo. O metal passa a ficar com carga positiva, e aí você tem uma tabelinha lá de cátions para ver a carga, e o B continua igual, tá? E o A, que era positivo, vai se transformar em sua substância simples. Mas isso só ocorre se o metal for mais reativo de quem tiver aqui na frente com carga positiva. Quem tiver aqui na frente com carga positiva, ou vai ser metal ou hidrogênio, não tem outra opção, tá? Ou vai ser um outro metal, que você tem a tabela para olhar, ou vai ser um hidrogênio. Se o metal da substância simples for mais reativo, o metal ser mais reativo é ele ter mais facilidade de oxidar, que vocês vão ver mais para frente isso, não vão ver agora, tá? A gente fala que o metal que gosta de reagir é aquele que gosta de sofrer corrosão. E corrosão é o termo que a gente usa para oxidação. Ele vai tomar o lugar, vai ficar positivo, e aí esse daqui fica como substância simples. E como que você vai saber se esse metal vai gostar de fazer isso ou não? Existe uma fila que nos últimos anos, quando o exercício quer ver você analisando, ele fornece a fila para você, tá?
Mas eu acho interessante vocês terem uma noção. Dos metais que são os mais reativos, que é aqueles que gostam de reagir com mais facilidade, e dos que gostam menos. E vocês têm essa noção, tá? Vou começar com os que gostam menos. Quando você usa uma joia, você tem alergia por quê? Porque dependendo do material que é feito a joia, ele vai reagindo com o suor e vai produzindo substâncias e o teu corpo tem alergia disso, dessas substâncias formadas. Mas se você usar uma joia de ouro, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o ouro, a gente fala que é o metal mais nobre que tem, é aquele que gosta menos de oxidar. Ele oxida muito pouco, tanto que ele pode ser usado dentro do corpo também, porque o nosso corpo não rejeita, tá? Porque ele não tem essa facilidade. Então, o ouro, ó, o símbolo AU, é o metal mais nobre, significa que é aquele que gosta menos de reagir. Dentro dos metais nobres, prata também é, mas prata ainda reage, né? Às vezes ela fica escura, isso é uma oxidação. Ouro não acontece isso, tá? Mas a prata é nobre, muito mais nobre, demora muito mais para reagir do que se eu tiver um anel de ferro, por exemplo, tá? Dentro dos nobres, gente, eu aconselho a guardar o ouro, que é o bambambam, mais nobre de todos, e o cobre, que é nobre, mas o menos nobre de todos. O cobre também não tem tanta facilidade de oxidar, mas oxida, tanto que ele forma uma substância meio esverdeada. Ele é usado em fiação elétrica, dura bastante até, mas precisa trocar de tempo em tempo porque ele vai ficando esverdeado. Oxida, oxida, mas oxida bem menos do que qualquer outro material, por exemplo, de ferro, de zinco ou de outro metal. Então, dentro dos nobres, que não gostam de oxidar, não são reativos. Ouro é o mais nobre de todos, cobre é o menos nobre. E aqui dentro tem a prata, que é o metal nobre, Hg é o símbolo do mercúrio, que é o metal nobre, platina, usado o pino de platina. Aqui dentro também tem titânio, às vezes eles usam, né, placas de titânio normalmente na face quando a pessoa tem um acidente e precisa reconstruir internamente, eles usam plaquinhas de titânio. Titânio também é nobre, tá? Mas eu não coloquei aqui não. Aí nós temos o hidrogênio, que eu coloquei um doisinho aqui embaixo. Na apostila tem uma fila de reatividade enorme, tá? Tá só como H. Eu gosto de colocar H2 porque a substância simples do hidrogênio é H2. Dos metais não tem um doisinho embaixo, é só o símbolo mesmo. Aí para cá estão os mais reativos, são aqueles que gostam mais de reagir. Família 1A são os bambambãs, é os que gostam mais de reagir. Em segundo, família 2A, família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos. O terceiro que gosta mais de reagir é o alumínio, tá? E aí, aqui, gente, tem vários metais, a apostila coloca vários. Se vocês tiverem essa noção aqui, já tá ótimo, gente. Ó, o zinco gosta de reagir mais que o ferro, que gosta de reagir mais que o chumbo, porque esses três aparecem bastante, tá? Mas pensa que todo o resto tá aqui no meio. Os metais nobres você guardou, os que gostam mais de oxidar você guardou, o hidrogênio é o que limita. Os que gostam mais de oxidar, família 1A, 2A e alumínio, dos que gostam menos. E aqui no meio, entre o alumínio e o hidrogênio, tem vários metais aí que a gente tem no dia a dia. Então, vamos aprender a usar isso, tá? Então, aqui uma reação que cai muito. Sulfato de cobre, o cobre aqui é mais 2, o sulfato é menos 2. Cobre mais 2, quando está em água, tem uma coloração azul. Então, aqui eu tenho uma solução azulada. E estou colocando lá dentro plaquinha de zinco. Zinco eles usam para fazer calha, tá? Aí eu quero saber se reage. O zinco é o metal. Se ele reagir, é porque ele vai ser mais reativo que o cobre. E ele é, porque cobre é metal nobre. E zinco não tá para lá. Zinco tá para cá, tá? Então, o zinco é mais reativo que o cobre, sim. O que significa? Que vai reagir. O zinco passa a ficar positivo. Deixa eu pegar aqui. Zinco 2+. O zinco tem carga 2+. Olha a tabela, tá? O SO4 continua aqui, aquoso. Na próxima aula desse setor, a gente vai aprender a montar equações que a gente fala que são iônicas, onde aparece só os íons, tá? Na próxima aula desse setor. E aí, o cobre,
que estava na solução, ó, esse cobre aqui, ele é azul, o 2+. Ele vai se transformar na sua substância simples. Gente, cobre como substância simples é o cobre metálico, ele é sólido, ele é avermelhado. Então, essa reação aqui eu vejo o quê? O zinco reagindo, a solução inicialmente era azulada. Se todo o cobre reagir, vai ficar incolor a parte da água, porque o zinco 2+ é incolor. Incolor. E vai começar a formar um sólido avermelhado, que é a formação do cobre metálico. Olhando, ela já está balanceada, bonitinha. O que aconteceu com esse O4? Nada, ele ficou no meio, tá? A gente vai ver na próxima aula desse setor que quando não acontece nada com o íon, eu posso omitir ele, mas não vamos falando disso por enquanto, tá certo? Agora, vamos supor que aqui eu coloco, ao invés do zinco, eu coloco a prata. Será que a prata vai conseguir tomar o lugar do cobre como o zinco fez? Não, não. A gente saudade de treinar o inglês, né? O English. Então, no. Por quê? Tá? Why? Porque a prata não é mais reativa que o cobre. Para tomar o lugar, tem que ser mais reativo, tem que estar para cá. A prata é menos que o cobre. A prata não vai querer tirar o cobre dali. Tá certo? Então, se eu colocar a prata aqui, não vai ter reação. Ah, essa é a ideia de ter reação, não. Eu posso colocar e vai ficar lá dentro. Não vai ter reação nenhuma. O que mais dessa parte, né? Quando aqui é um metal, cai muito. Fufu gosta muito de pegar metais que são reativos para reagir com ácido, tá? Muito, tá, gente? Gosta bastante. Então, vamos fazer aqui. Ela pega com ácido clorídrico. Então, por exemplo, eu peguei do zinco, agora eu vou pegar do magnésio. Magnésio está na família 2A. Aqui, magnésio. E eu vou colocar reagindo com ácido clorídrico. Deixa eu pegar HCl. HCl. Aquoso. Magnésio aqui. H mais Cl menos, né? Magnésio sólido. Então, vamos lá ver se reage, tá? Fufu não pergunta se reage. Ela fala que reage e fala assim, qual gás vai ser formado? Né? Escreva a reação em segunda fase, ela fala, escreva a reação balanceada. Ela não fica perguntando se reage ou não. Então, aqui, o magnésio está na família 2A. Pega a tabela para estudar, tá? Bela Magrela casou-se, né, com o senhor Barão, tá lá. Portanto, é um metal muito reativo. Só perde para os elementos da família 1A. Então, ele vai adorar reagir. Se ele é metal, ele vai tomar o lugar do positivo. Nesse momento, tem alguns já pensando, ai, Arleise, quando vai tomar o lugar do negativo? Daqui a pouco a gente vai ver, tá? É quando não for metal, é quando for ametal. Então, vamos voltar para o metal. O magnésio é mais reativo, sim, que o H+, família 2A, toma o lugar do H+, ficando ele positivo. Deixa eu colocar aqui. Você vai lá e olha a carga do magnésio. O magnésio está na família 2A. Ele é +2, a gente não pode errar carga, tá? A gente ficou falando muito de carga em ácido, em bases, em sais, a gente vai continuar usando. Ele é +2. O Cl é -1. O que vai acontecer na hora de eu montar essa fórmula? +2 com -1 dá 0, eu tenho que escorregar, certo? Vai ter um 2 aqui. Depois que você escorrega, você pode tirar as cargas, não precisa deixar. Deixa eu até colocar um pouquinho mais perto aqui, porque tá muito longe. Cl2 aquoso. Por isso que tem esse 2 escorregando, tá? E o hidrogênio, que estava como H+, sai como substância simples. É aí que a FUVEST adora. Que é o gás hidrogênio. É a produção do gás hidrogênio. Eu consigo produzir gás hidrogênio no laboratório, pegando metal reativo e colocando em ácido clorídrico. E essa reação vai... tá? Então, esse gás aqui, formado. Balanceamento. 2 hidrogênios, 2 do cloro. Vou colocar um 2 aqui.
Pode apagar o positivo e negativo, tá? Eu só não quero apagar porque eu estou explicando o magnésio tomando lugar, ficando positivo aqui, tá? Eu apaguei lá, você pode apagar aqui também. Pronto, montei a reação. O magnésio tomando lugar do hidrogênio, formando gás hidrogênio. Agora tem um doisinho porque hidrogênio não é metal. O magnésio não tem doisinho porque ele é metal. Os metais, a gente não coloca o dois embaixo, tá? E aí você tem a formação. Então, eu posso produzir gás hidrogênio pegando qualquer metal mais reativo e colocando em ácido. Posso sim, tá? E vou dar um exemplo, gente, para a gente ir para usar metais daqui a pouquinho, que aí a gente vai colocar aqui a metal, que é um exemplo também que costuma aparecer. Também vou fazer um vídeo de resolução dos exercícios dessa aula para vocês, tá? Separado. Que são os elementos da família 1A, tá? Os elementos da família 1A, gente, são muito reativos. Tão reativos que eles reagem violentamente com a água. Eles conseguem tirar o H+ da água, libera tanto calor que acaba pegando fogo, tá? Então, ó, metal da família 1A, metais. Pode ser lítio, pode ser sódio. Vou fazer com sódio, que costuma aparecer mais. Mas pode ser o lítio também, tá? Água, ó. Vou pensar na água separando assim. H+ de OH-. Bom? Os outros metais não conseguem fazer isso. Só metais da família 1A conseguem fazer, tirar o H+ da água, tá? Os outros tiram o H+ do ácido, do HCl, tá bom? Não vai achar que, então os outros fazem isso também com a água, não. Família 1A e 2A até consegue. Mas a 1A+, que é o que o vestibular cobra, tá? Então, olha o que vai acontecer. O sódio que está na 1A é tão reativo que ele toma o lugar do hidrogênio da água, ficando positivo, Na+, junto com o OH-, certo? Aqui. E o hidrogênio da água se transforma na sua substância simples, que é o H2. Essa reação libera tanto calor que faz o hidrogênio pegar fogo, porque o hidrogênio é combustível, tá? Então, ela libera tanto calor que o calor faz o hidrogênio pegar fogo e forma até uma chaminha em cima da água. Se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês procuram lá, sódio metálico em água, vocês vão ver a explosão que tem. Se eu achar um videozinho curto, eu posto para vocês lá na plataforma para vocês olharem, tá? Pronto! Então, o que vai acontecer? O que eles costumam pedir? O sódio metálico, metal, pode ser o lítio. Gente, bateria do celular é de lítio, lítio sólido. Por que não pode entrar água? Porque explode. Teve uma linha, eu não lembro de qual, não sei se foi Samsung, acho que foi Samsung, que foi retirada do mercado porque estava com problema na vedação da bateria, e conseguia entrar água, a umidade do ar estava fazendo a bateria explodir, tá? Então, não pode. Os metais da família 1A são guardados dentro de frasco com querosene ou um líquido que impeça o contato com a água do ar. Porque se começar a entrar em contato com o ar que tem água, tá? Começa a reagir e tem perigo de explodir. Então, aqui, o sódio metálico reage com a água. Vamos colocar bonitinho aqui embaixo? Sódio mais água, formando uma base. Isso aqui é uma base. Olha a soda cáustica. Se eu pingar fenolftaleína aqui, fica o quê? Fica rosa. Alguns acham que é vermelho, mas não identifica a cor, né? Tá? Rosa. E vai formar gás hidrogênio. Balanceamento. Vamos fazer balanceamento. O sódio tá certo. O oxigênio tá certo, tá vendo? Mas o hidrogênio não. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, eu só posso ter mais um aqui para ter 2 ao todo. Certo? Ó, como o oxigênio já tá certo, 2 hidrogênios desse lado, eu tenho que ter 2 do lado de lá. Aqui eu tenho 1, só preciso ter 1. Então, aqui eu coloco 1/2. Ou você pode multiplicar tudo por 2, né? Não faz diferença isso no balanceamento. Trabalhar com meio aqui ou multiplicar todo mundo por 2 dá no mesmo. Bom? São reações importantes. Metais da família 1A têm essa capacidade de reagir violentamente com água, liberando gás hidrogênio. Os outros metais fazem isso com ácido, tiram o H+ do ácido. Agora, para a gente finalizar,
que cai muito menos e é bem mais rápido. Eu posso ter uma reação, deixa eu apagar aqui, de deslocamento e a substância simples aqui ser um ametal. Posso sim. Se a substância simples for um ametal, aqui, ametal, ele não vai querer trocar de lugar com o positivo se ele for mais reativo. Ele vai querer tomar o lugar do negativo. Só associando, vocês vão ver isso mais pra frente. Quando eu falei que era metal, eu falei que gostava de oxidar, se fosse mais reativo. Quando é ametal, ele vai gostar de sofrer redução, é o contrário, tá? Mas a ideia da aula agora não é essa, tá? Ele vai tomar o lugar do negativo, então aqui, o que vai acontecer? O A continua o mesmo, e aí o X tomou o lugar do B, ficando o X negativo. E o B agora sai como substância simples. Então, aqui, a substância simples é o B. E nós temos uma filinha de reatividade bem curtinha para os ametais, tá? A fila. E essa fila de reatividade, ela é muito parecida, reatividade, com a fila da eletronegatividade. Eu faço uma filinha um pouquinho diferente do que está na apostila, tá, gente? Então, quando na hora que vocês forem estudar, assistam o vídeo e coloca essa filinha, arruma ela, tá? Porque a apostila não coloca a substância simples quando tem um doisinho embaixo, e eu gosto de colocar. Então, ó, eu guardava assim. Fila de reatividade de um ametal, FUN, Cl, Bri. Você vai parar aqui, tá? Dessa fila, você vai tirar o nitrogênio que não aparece, tá? E só, mais nada. Então, você vai ter isso daqui na sua fila. Vamos juntar aqui. Vai ter o F, deixa eu colocar aqui, o F e o O. Como que você vê isso? Os mais reativos estão para cá. Aí, eu coloco aqui F2, porque a substância do flúor é F2. O2. O oxigênio não costuma aparecer, viu, gente? Porque ele é mais... Ele não gosta muito de fazer simples troca. O oxigênio gosta mais de fazer reação de combustão, tá? A apostila até coloca, até coloquei ali, mas não costuma aparecer. Mas eu coloco. Cloro, Cl2, bromo, Br2, iodo e 2, o S, o exercício fala, porque tem S2, tem só S e tem S8. Aí ele fala qual ele quer, tá? Se ele não falar, pode usar S2. O mais reativo é o flúor, depois o oxigênio, cloro, bromo, iodo, sendo que o oxigênio costuma não aparecer, tá? FON, Cl, Bri, CpH. O carbono ali também não aparece, para só no enxofre. Esses são os mais reativos, vamos aprender a usar? Então, se eu colocar o flúor F2, ele é gasoso, tá? Mais sal de cozinha, NaCl. Vai reagir? Vamos ver. Se eu colocar o iodo é sólido, o exercício vai falar. No mesmo sal de cozinha, vai reagir? Vamos montar. Flúor é não metal, não vai trocar de lugar com o sódio, gente. O sódio aqui teria que ser metal, tá? O flúor vai trocar de lugar com alguém que está na mesma fila que ele. O flúor consegue tomar o lugar do cloro? Consegue. Porque o flúor consegue tomar o lugar de todo mundo. Ele é mais reativo. Vai tomar o lugar do cloro, ele ficando negativo. E ele ficando negativo é F-, menos 1, tá? Esse 2 aqui é da substância simples. Aqui, ele se transforma no íon. E aí você olha lá as cargas, F-, mais 1 com menos 1 dá 0. E o cloro vai sair como substância simples. Substância simples do cloro é o Cl2, que é gás também, tá? Gasoso. Pronto. Balanceamento, vamos colocar aqui um 2 na frente para acertar o cloro. Vamos colocar um 2 aqui na frente para acertar o flúor. Aí o sódio fica certo. Fechou. Isso.
cai muito menos, tá? Muito menos. Quando cai, eles até falam os produtos formados. E aqui de baixo, o iodo consegue tomar o lugar do cloro? Iodo é não metal. Não consegue. Porque o iodo é menos reativo que o cloro é mais. Os mais reativos é flúor, cloro, bromo, iodo. Esses são os mais nessa sequência, tá? Eu marquei aqui o oxigênio porque ele não costuma reagir. Então aqui não ocorre reação. Tá bom, gente? Então, essa aula que faltava de simples troca, então a gente finalizou, já vimos a parte de dupla troca. Tem mais uma aula desse setor, que aí a gente vai aprender a montar essas equações na forma iônica, na forma de íons, que aparece bastante também, tá? Aí depois a gente vai ver direitinho, mas é simples, porque a teoria a gente já viu, tá bom? Então, um beijo aí pra vocês, saudade, coração, tá? Um beijo enorme em todos. Saudades, viu, gente?